Boa tarde a todos. Vamos dar agora início à mesa da tarde, a mesa redonda F1, Diálogos com Outras Literaturas em Português. E nós temos a oportunidade de termos juntas aqui a professora Carmen Tindó Ribeiro Seco, da UFRJ, e a professora Mônica Simas, Universidade Casfor CNPq, né, com também a Universidade de São Paulo. Vamos, então, passar a palavra inicialmente nessa mesa que se chama Diálogos com Outras Literaturas em Português. Vamos passar a palavra, então, para a professora Carmen Tindó, que vai nos apresentar o seu trabalho de Letras e Telas, Reflexões sobre Cinema e Literatura na África de Língua Portuguesa. Para quem não conhece a professora Carmen, que é difícil, ela é professora titular de Literaturas Africanas da UFRJ e vem desenvolvendo um trabalho de muitos anos pioneiro naquela universidade, no Rio de Janeiro e no Brasil, de divulgação fundamental das literaturas africanas de língua portuguesa. É com muita honra que eu apresento a professora Carmen Tindó e passo a palavra para ela. Boa tarde, muito obrigada, Mário, pelas palavras. Inicialmente, eu quero agradecer o convite, cumprimentar a todos, né, da Abraplip e elogiar a organização, um evento tão grande, né, com uma organização a tempo e a hora. Então, eu começo o meu trabalho, né, porque tem a ver com a minha pesquisa atual. Antes, eu trabalhei a pintura em diálogo com a literatura e agora tenho trabalhado o cinema. Então, eu escolhi falar de um país, não vai dar para falar de todos por causa do tempo, e eu escolhi trabalhar 2 filmes, que são duas curtas-metragens de uma cineasta jovem moçambicana, porque um dos filmes faz um diálogo com uma poeta moçambicana. Então, eu passo a leitura do meu texto para não extrapolar o tempo e também porque vai haver projeção de algumas imagens do filme e vídeos. Então, eu começo dizendo, né, que são 2 documentários intitulados Fim e Calunga, da autoria de Lara Souza. E ela é uma cineasta, uma realizadora do cinema moçambicano atual. Sentimentos de perda e exílio marcam o olhar da realizadora, que se coloca em cena também como personagem, imprimindo uma dicção autobiográfica nos 2 curtas, Fim e Calunga, cujas perspectivas temporais entrelaçam vários passados e presente, efetuando diálogos intergeracionais, possibilitadores de questionamentos políticos, existenciais e poéticos. Os 2 filmes, sendo o segundo uma continuação do primeiro, são documentários, guardando desse modo relações de proximidade com o real histórico. Contudo, assim como o cinema de ficção, são também representações subjetivas da realidade. Estudos atuais sobre o assunto observam que a produção recente dos documentários biográficos apoia-se nas fontes da história e da memória. Os filmes buscam, nos rastros da primeira, o caminho para se viabilizarem. Nesse percurso, exploram imagens e sons de arquivo, de modo que estes não sejam apenas registros, mas sim matéria viva e aberta aos questionamentos e digressões do passado e do presente, estabelecendo tensões produtivas entre as temporalidades e impulsões que também questionam a memória, muitas vezes em conflito com a historiografia oficial. Tanto o filme Fim quanto Calunga se afastam do modelo clássico de documentário, optando por um viés subjetivo que inclui uma diversidade de narrativas audiovisuais complexas. Fernão Ramos, em seu livro Mas Afinal, o que é um documentário?, denomina esse tipo de pós-moderno,
ou documentário em primeira pessoa, tendo em vista o realizador assumir a subjetividade de seu discurso, identificando-se com o depoimento das personagens ou abordando casos pessoais, a sua própria vida, a sua família ou subjetividades sociais. Seguindo essa classificação, podemos designar tanto o Fim quanto Calunga como documentários em primeira pessoa, uma vez serem narrativas fílmicas de cariz autobiográfico, nas quais, mais do que enredos a serem contados, as imagens, os sons e as memórias pulsam como expressões vivas de reflexões, questionamentos e afetos. No documentário Fim, a ameaça da morte do pai, o consagrado cineasta Camilo de Souza, que está aí na tela, né, faz a jovem cineasta Lara reavaliar utopias e o cinema-ação que caracterizou a atuação cinematográfica paterna no processo de descolonização de Moçambique, país tão sonhado nos tempos revolucionários e hoje com máscaras distantes dos sonhos libertários vivenciados por seu progenitor. O filme se inicia com sons de água e diálogos da entrevista feita pela realizadora ao pai, que pertenceu aos quadros da Frelimo e lutou pela independência moçambicana, tendo levado o cinema móvel a todas as localidades da província de Cabo Delgado. No vídeo da reverida entrevista, Camilo de Souza declara: "Eu não acreditava no stalinismo, no leninismo, no homem novo." Lara então intervém e diz: "E me deixas sozinha, pai, em meio a utopias fracassadas?" E uma varanda sobre o Índico, mas um Índico de medos e melancolias. Agora vocês vão ouvir esse pedacinho do vídeo. E eu não estava de acordo, nunca estive de acordo com o leninismo, nunca estive de acordo com o stalinismo, portanto não poderia estar de acordo com o homem novo, nem com os gulários, nem com o que é que estavas de acordo, pai, antes? Antes? Aí sabes falar. Entremeando, não é, as fotos, as cenas, os diálogos, o filme continua, e janelas e fendas se abrem na tela e mostram, por exemplo, agora, né, vocês estão vendo a imagem de um manguezal da pátria distante de Moçambique, e além dessa foto, vem outras, né? Por exemplo, agora a foto do Guevara, que ele está escrevendo, fumando, né? Que é a grande representação da ideologia que alimentou a luta libertária, né? No tempo da independência, na luta de Camilo, na luta libertária. Além dessa imagem, né, nós temos outras imagens, por exemplo, essa que representa uma fenda na parede, onde se vê o céu, né? E logo a seguir nós temos a foto do presidente Samora Machel, retiradas do filme Cuxa Canema, de Margarida Cardoso, e é um vídeo dele, né, declarando a independência total de Moçambique em 25 de junho. São diversas as narrativas fílmicas que se entrelaçam no filme, na tela, formando um mosaico de referências históricas e memórias afetivas. A seguir a essa imagem, aparecem outras, né, que são, por exemplo, essa coluna grega, né? E logo a seguir os azulejos portugueses, que registram o legado do colonialismo, cujas marcas eurocêntricas
ficaram impregnadas no imaginário cultural moçambicano. Na sequência, ouve-se o hino cantado por Samora Machel a lembrar quão importante é não esquecer o que passou. A cena seguinte é de um céu azul, cheio de nuvens, metaforizando a liberdade, o país sonhado por Camilo e a sua geração. A seguir, Camilo de Souza continua o seu depoimento, declarando: o partido foi como um deus punitivo, um monstro que fuzilou, violou e criou campos de reeducação em Moçambique. Filmei a história de uma revolução e também como se destrói essa mesma revolução. Enquanto ele fala, surge na tela uma imagem onírica de um monstro a ilustrar as suas palavras. É uma imagem escura, os filmes são escuros, que eu acho que tem a ver com essa ideia de sair da grande noite, né? De que fala o Achille Mbembe. Então, aqui a gente vê o olho do monstro, né? E no filme, essa pulsação, né? Fazendo essa crítica a essas mudanças ocorridas no país. Prosseguindo, a voz de Lara, em off, confessa medo, solidão, incerteza. Sozinha em Cuba, para onde ela fora por vontade própria estudar cinema, a jovem teme não só a perda do pai, mas a da pátria que ele lhe ensinara a amar. Os depoimentos paternos aguçam-lhe a consciência acerca das fraturas e fantasmas da história do país. Melancólica, a jovem contempla a lua e os reflexos desta no mar. Sombras e lembranças a envolvem e ela encontra abrigo nas dobras de duas capulanas, que, como imagens-tempo, a fazem pensar sobre o passado. Ela se vê, então, como um espírito vagabundo à procura das suas origens identitárias. Ao trazer os testemunhos, ensinamentos, decepções de Camilo de Souza e, a seguir, o vídeo de Samora Machel, o filme adota um ângulo questionador, cuja intenção enunciativa é reolhar os sonhos da geração anterior com uma dicção crítica e não utópica. O cinema é instrumento de um novo lirismo e sua linguagem é poética, justamente porque faz parte da sua natureza. O processo de obtenção da imagem corresponde a um processo natural. É o olho e o cérebro da câmera que nos fornecem a nova e a mais perfeita imagem da coisa. O nosso papel, como espectadores, é elevar nossa sensibilidade de modo a superar a leitura convencional da imagem e conseguir ver, para além do organismo natural, a expressão do estado de alma que se afirma na prodigiosa relação câmera-objeto. É com uma linguagem cinematográfica poética, política e ética a expressar o estado de alma melancólico de Lara e do pai que o filme Fim se encerra. Lara contempla o mar e ouve ritmo das religiões cubanas de matriz africana. E agora vocês vão ouvir um pouco da melodia do filme, que faz parte também do próprio enredo. Contudo, o desfecho do filme Fim fica em aberto, mas o filme Calunga o continua e o faz pelo mesmo caminho, o do cinema-poesia, cujas bases, segundo Pasolini, firmam-se por meio de potencialidades líricos subjetivas que não excluem questões sociais e ideológicas, caracterizando-se principalmente pela interação com o espectador e pelo emprego de imagens do sonho e da memória.
Não há linearidade nas narrativas fílmicas Fim e Calunga, que desalinhadamente fluem entre cortes inesperados e lembranças afetivas, entre luzes e sombras. Há no tratamento do tema intensa subjetividade estética e política por parte da realização, da fotografia, dos arranjos sonoros, tornando ambos os filmes abertos na linha do que se denomina hoje cinema de autor. Para Deleuze, há dois tipos de cinema, o clássico e o moderno. No primeiro, há o predomínio da ação. A montagem segue uma lógica de causa e efeito, concatenando as imagens por intermédio de uma linearidade narrativa. Esse tipo de cinema é designado por Deleuze imagem em movimento, distinguindo-se por apresentar um esquema sensório-motor que trabalha com enredos e mensagens, até certo ponto, previsíveis. Já o cinema moderno atua como imagem-tempo, rompendo com conexões sensório-motoras esperadas e com ações sequenciadas. Essa segunda forma de cinema explora o espaço-tempo, não se preocupando com a narrativa em si, mas com uma constante produção crítica de pensamentos e emoções. Nessa modalidade de cinema, não ocorre um encadeamento linear de imagens. A imagem-tempo não trabalha com tempo métrico, porém com temporalidades diversas, muitas vezes superpostas, em que a subjetividade do realizador e dos personagens vem à tona, enquanto memória, sentimento e reflexão. No cinema-tempo, imagem-lembrança e imagem-sonho transitam sem uma hierarquia cronológica, do presente para o passado e vice-versa. E é o que ocorre nos filmes Fim e Calunga. Cinema-poesia, assim podemos classificar a escrita cinematográfica de Lara Souza, pois o tempo todo os dramas e imagens apreendidos e ficcionalizados na tela são perpassados por uma dicção carregada de sentimentos, imaginação, consciência e lucidez. A música dos tambores, obviamente, não é mera ilustração. Ao contrário, faz parte da narrativa e do espaço fílmico. Calunga se inicia com um travelling que dura 1 minuto e 12 segundos, trazendo paisagens na memória. São imagens nubladas, porque são as brumas da memória. Ela se transporta para a pátria longínqua, Moçambique, e várias cenas são passadas, né, na tela. A câmera viaja assim, como vocês estão vendo, trazendo imagens da pátria longínqua e do Índico, de cujas águas a Lara se lembra ao contemplar o mar em Cuba. Vem-lhe, então, um sentimento de exílio quando ela contempla o mar e a saudade da infância distante. As brumas da memória trazem-lhe recordações e paisagens da terra natal. Reflexos da lua iluminam sua solidão e ela vai participar de um ritual religioso cubano, afro-cubano, o ritual do Palo Monte, que é de origem banto e é originária da região do Congo. A jovem encontra, então, elos entre Moçambique e Cuba. Os sons dos atabaques, os animais sacrificados, as oferendas, a transportam a um passado ancestral. Ela envereda, assim, por uma viagem de reminiscências familiares ao encalço das suas raízes. Amenizando o silêncio do exílio, poemas de Noêmia de Souza, sua tia-avó, a convidam a regressar a Moçambique. Lara consulta o Nianga, que é uma espécie de pai de santo, né, cubano, e ouve o chamado espiritual dos antepassados. Então, a gente vai ver a cena dela, costas,
É interessante que ela está sentada de costas, né? Ela tem um sentido ético, ela não deixa que a câmera invada, né, a religiosidade daquele ritual. Há todo um respeito, né, dela como realizadora, não invadindo o sagrado, né, dessa religiosidade. Então, ela escutando os tambores que vocês ouviram, ela também sente, né, saudade da sua terra, e isso a leva ao culto da tia Noêmia de Souza, a quem seu curta-metragem é dedicado. Como Noêmia, ela se sente desterrada e vem à mente Sangue Negro, conhecido poema da sua tia, do qual ela escolhe alguns versos para os que melhor exprimem os seus sentimentos. Surge assim um outro Sangue Negro, seu, lido por ela e por sua mãe, Isabel Noronha, também grande cineasta moçambicana. E eu cito fragmentos, né, que estão no filme. Como eu andava, muito desterrada de ti aliada, distante e egocêntrica, por estas ruas da cidade, engravidadas de estrangeiros, minha mãe perdoa. Ó minha mãe África, em goma pagã, escrava sensual, mística, sacrílica, perdoa. A tua filha tresvarada, abre-te e perdoa. Que a força da tua seiva vence tudo, e nada mais foi preciso que o feitiço ímpar dos seus tantãs de guerra chamando dum 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 tantã dum 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 tantã, nada mais que a loucura elementar dos teus batuques bárbaros, terrivelmente belos, para que eu vibrasse, para que eu gritasse, para que eu sentisse funda no sangue a tua voz, mãe. E vencida, reconhecesse os nossos elos e regressasse à minha origem milenar. Esse ritmo, né, dos versos, do tantã, do tambor, faz a Lara regressar ao Oceano Índico. O Índico que ela descobre em Cuba, que é uma metáfora de calunga. Calunga, cujo significado é mar e é também oceano, morte, infinito, imensidão. A câmera lentamente focaliza o movimento das ondas. São imagens-tempo que, por sua leveza, sua vagarosidade, propiciam memórias e pensamentos profundos. A imagem do mar e o poema de Noêmia levam Lara a evocar o mundo sagrado dos antepassados, as identidades matriciais africanas, a dança infinita entre vivos e mortos, a saudação oio-oio, usada em Moçambique para saudar os mortos. O retorno ao mar de amar e de morrer traz a poesia de renascer. Oio-oio, vida! Ouve-se, então, novamente as vozes de Lara e Isabel Noronha, lendo outro poema de Noêmia de Souza, intitulado A Mulher que Ria a Vida e a Morte. Eu cito o poema. Para lá daquela curva, os espíritos ancestrais me esperam. Breve, muito breve, tomarei meu lugar entre os antepassados. Enquanto não falo com a voz do Nyanga, cada aurora é uma vitória. Saúdo-a com o riso irreverente do meu secreto triunfo. Oio, oio, vida! Para lá daquela curva, os espíritos ancestrais me esperam. Lara sabe que pela poesia de Noêmia ecoaram canções de denúncia e revolta, ideologias que já não vigoram mais com a força do antigamente. Sente nostalgia da pátria sonhada por sua tia-avó e por seus pais, e que hoje, infelizmente, se encontra fraturada em meio a tantos desmandos e corrupções. Ouve, contudo, a voz da sua tia-avó a sussurrar e compreende.
essa história também é minha. Só o regresso ao Índico devolverá nosso sangue negro a poesia de morrer e de nascer. O lugar do Oceano Índico na filmografia de Lara Souza é, desse modo, muito importante, na medida em que se erige como espaço guardião de sentimentos, emoções e como espelho de reflexões. Nas palavras da própria realizadora, ele é o lugar do amor e também da dor, é o umbigo da dor do mundo. O Índico é a força destruidora e a força reparadora de toda essa ordem. No filme Calunga, portanto, a memória dos poemas de Noêmia de Souza propicia o repensar crítico de um Índico de desesperos e revoltas. Por intermédio do cinema-poesia, a jovem reencontra um Índico de afetos, sonhos, distopias, silêncios, religiosidades, ritmos, ou seja, um oceano possibilitador de questionamentos geradores de um olhar decolonial, propulsor de uma descolonização mais ampla e profunda, capaz de levar a outros caminhos, como, por exemplo, o das espiritualidades africanas, antes censuradas tanto pelos colonizadores portugueses, como também pelos ideais revolucionários que trouxeram a independência moçambicana. A dicção poética e estética dos filmes de Lara não diminui, entretanto, a sua mirada ética e política, que se coloca sempre em primeira pessoa e põe em questão, assim como fizeram e fazem seus pais, o contexto social presente de Moçambique, um país tão sonhado que vive hoje contradições internas e pressões externas advindas de outras formas de colonialidades que, infelizmente, ainda existem no mundo. Muito obrigada, como se diz em Moçambique, Canimambo. Eu não sei se eu gastei os 30 minutos, porque eu trouxe também os 2 trailers dos curtas. Se houvesse tempo, a gente passaria, mas se o tempo já tiver esgotado, fica só o convite para que vocês possam assistir os filmes da Lara Souza. Obrigada. Está sem som. Está sem som. Eu tirei o som para ver se melhorava a minha conexão, que está muito ruim, e eu perdi muitas partes da sua fala, especialmente quando passavam os filmes. Foi uma pena bastante grande. Mas, enfim, muito obrigado pela sua apresentação. Espero que o público tenha conseguido assistir melhor do que eu. Uhum. Então, vamos passar para a segunda apresentação, né? E depois passamos para as perguntas, que devem ter várias para você. E vamos passar para a segunda apresentação com a Mônica, a querida Mônica Simas, né, que vai nos apresentar a sua comunicação, né, seu trabalho, The City of Broken Promises, de Austin Coates, Os Dores, de Henrique de Sena Fernandes, e Doomsday Hotel, de Wonk Big One, A Orfandade nas Trilhas do Império Português. Mônica, por favor, a palavra é sua, e que prazer vê-la e ouvi-la depois de tanto tempo sem te encontrar. Bom, prazer. Boa noite para todo mundo que está aqui nos assistindo. Desculpem porque o meu vizinho resolveu fazer uma obra. Se tiver problema, eu vou tentar o microfone. Eu queria começar agradecendo a Abraplip, a organização do Congresso, ao Mário, que está aqui conosco nessa mesa, e principalmente dizer da minha alegria de estar ao lado da Carmen Tidó, da professora Carmen Tidó, que para mim realmente assim eu sou uma grande admiradora do trabalho dela, e já digo que eu já quero assistir esses trailers aí que ela tem para passar. Depois dessa linda apresentação que ela fez, muito poética, né, com essas imagens todas acompanhando, uma narrativa visual toda pronta, né?
E um agradecimento a todos aqueles que estão colaborando na Abraplip, porque os bastidores é bem grande, como nós sabemos, né? Bom, eu vou compartilhar também uma tela, tentar compartilhar uma tela com vocês, né? Vamos torcer que dê tudo certo. Diferentemente do que vocês ouviram agora, eu tentei apresentar de uma forma um pouco esquemática, pelo menos uma boa parte do princípio, tentando falar das 3 obras, dos 3 autores, para poder situar, né, os nossos ouvintes, né, quem estiver aí nos assistindo, e aí sim, mais ao final eu vou tentar trabalhar com 3 trechos assim, de cada um dos romances, para a gente tentar fazer algumas aproximações e distanciamentos, tá? Bom, vamos lá tentar compartilhar aqui a tela. Aqui se está precisar, e só Mário está tudo ok, Mário? Porque eu não consigo saber, né? Seria bom. Bom, espero que tudo bem. Obrigada. Bom, esse trabalho que eu apresento, que é falar sobre a orfandade, né, nas trilhas, que aqui está nas trilhas do Império Português, relacionado, na verdade, à experiência de Macau, num primeiro momento, mas, com certeza, com o andar do tempo, eu reconheço hoje que a orfandade seja um viés importante, vamos dizer, uma perspectiva, um ponto de partida e de encaminhamento, né, de pensamentos e de debates dentro de todas as discussões do império, do colonialismo e do... Acho que estamos com problemas com a transmissão da Mônica. Será que alguém está com contato dela? Ela tentar reiniciar. Podemos, enquanto isso, comentar uma notícia muito importante, que foi a premiação hoje da Paulina Chiziane. Né? Não sei se a Carmen quer fazer a premiação, o prêmio Camões para a Paulina Chiziane. Não sei se a Carmen quer fazer um comentário. Fiquei muito feliz aqui. Enquanto a Mônica não volta. Veio a notícia logo, né? Que situação. O jornal aqui já deu a Paulina vencedora, né? Muito bom. Olá. Mônica, por favor, continua. Caiu, né? Estávamos aguardando você voltar. Vamos tentar, né, continuar aqui. Eu acho que eu entrei nos romances, né? Posso tentar? Sim. Quiser compartilhar direto? Tá bom. Vamos lá, vamos tentar aqui essa hora. Pronto. Eu logo vi dessa vez porque a câmera denunciou. Bom. Desculpem, né? Mas são as interferências. Então, nós temos essas... meu trabalho é sobre essas 3 obras, né? Então, City of Broken Promises, do Austin Coates, as promessas aqui que são referidas são aquelas dos ingleses de se casarem com as suas
acompanhantes, né, com as suas companheiras, e normalmente depois eles as abandonam, né, com as suas crianças. É um romance histórico baseado num caso particular, que é o da Martha Milrop. E o seu amante depois se tornaria marido, né, o que tudo indica, que era filho de um fundador de uma das grandes companhias, a Companhia Lloyd, primo de um filósofo famoso, né, o Jeremy Bentham, e um dos primeiros mercadores que se opôs ao tráfico do ópio. Ela, uma criança que foi abandonada, vendida à prostituição, ainda criança, e depois ela se tornaria a mulher mais rica da costa da China e uma grande benfeitora de Macau, participando inclusive de uma biografia contada pelo Monsenhor Manuel Teixeira. Os Dores trata uma criança que é encontrada na ilha de Coloane, e por um grupo que vai fazer uma pesca de fim de semana, e depois ela vai ser levada para ser criada numa família, a família Policarpo, que representa aqui uma família tradicional, muito complicada, de uma certa burguesia, tentando uma ascensão. Ela vai sofrer bastante nessa casa. Há um personagem com o qual ela tem uma empatia, há qualquer indício de um namoro, mas tem um outro irmão que vai abusar dela, e a mãe, quando pega, vai recair o castigo sobre ela e não sobre este personagem. Ela vai ser enviada ao convento das Canossianas, lá vai aprender, vai ter uma profissão, tem uma tia da família que vai ajudá-la, primeiro ajuda dentro da casa do próprio Policarpo, dá uns ensinamentos básicos, depois ela vai ter uma complementação de uma profissão, vamos dizer, que é a de costura, no convento das Canossianas, e depois ela vai se independentizar, né? E o romance vai parecer como um trio amoroso entre o Floriano, que é esse menino da casa dos Policarpos, e um outro personagem, que vai ser um personagem também construído a partir de várias adversidades em Macau. Esse romance não terminou, o Henrique de Sena Fernandes não completou, ele fica incompleto num momento muito interessante, porque ela está com uma criança que ela fica junto com este outro personagem, o Lucas, e ela está numa vida muito difícil e sempre pensando em como que ela vai resolver essa situação. E no momento do romance que ele termina, se abre a possibilidade ou de um reencontro, né, com o Floriano dos Policarpos, e eventualmente de ela também ser uma mãe que abandona a sua criança. Quer dizer, estão todos os indícios, né, nesse momento do livro, quando a obra para. A obra do An Pic Wan é uma obra em cima de um hotel, né? A tradução em inglês é Domesday Hotel. O título aponta diretamente a esse espaço que se passa a história, que na verdade é uma alegoria do Hotel Bela Vista, né? Que é um hotel de referência dos tempos antigos de Macau. Foi construído em 1870, depois comprado por um capitão britânico, William Clark, passando depois a funcionar como unidade hoteleira em 1890. O hotel mudou várias vezes de mão, foi alterando a sua função, ele foi escola secundária, abrigo, também durante um tempo as Canossianas também administraram como uma parte para órfãos e outra para escola, mas muito brevemente, né? Em 1980 ele voltou a ser o Hotel Bela Vista, né? E em 92 ele foi convertido num hotel 5 estrelas com apenas 8 quartos. Depois ele fechou em 99 e hoje é o edifício da residência do Cônsul-Geral de Portugal
de Hong Kong e Macau. Então, é uma referência, o Domesday Hotel, um nome fictício, né, para falar de um hotel que tem todo a ver com a história de Macau e com uma certa alegoria também do final da colonização do Macau, o período que se passa é no período de transição, e é uma narração de uma herdeira que vai reabrir o hotel, órfã, e que nós vamos seguindo as diversas gerações que administraram, que passaram ali pelo hotel, e uma personagem muito importante que vai ser a sua avó. No livro, somente mais para o fim, nós vamos perceber que todos esses personagens que vão cruzar com essa órfã, na verdade, são fantasmas. Está todo mundo morto já. E essa abertura, então, é uma abertura fantasmagórica, né? Portanto, é um romance cheio de simbolismos. Bom, precisava falar, só dar uma ideia geral, né, sobre as histórias aqui, as fotos, né, dos escritores e da escritora, o Austin Coates, o Henrique de Sena Fernandes e a Wong Bi-Kwan. Como vem, a Wong Bi-Kwan é mais jovem, né? Os outros dois eles estão mais ou menos aproximados aí no tempo do século XX. E os tempos são diferentes, né? O primeiro romance, então, é lá do século XVIII. A obra do Henrique de Sena Fernandes são as primeiras décadas, 10, 20, 30, 40, de Macau, século XX. E da Wong Bi-Kwan, do Domesday, é o tempo de transição, que a gente considera de 1987 a 1999, a data índice da passagem da administração de Macau, né? Um pouquinho de cada um desses escritores, porque é interessante nós percebermos o caminho deles para entender depois também um pouco do caminho que eles vão, das opções, né? Algumas opções que eles vão fazer para a constituição dos seus romances, né? O Austin Coates, ele trabalhou na inteligência das Forças Aéreas Britânicas, né, Índia, Burma, Malásia, Indonésia, foi secretário assistente do Serviço Colonial, magistrado nos Novos Territórios, oficial de assuntos chineses, ou seja, ele fez toda uma carreira dentro do Império Britânico, né? Primeiro secretário de Alta Comissão Britânica em Kuala Lumpur, Penang. Depois, ele deixa o serviço britânico aos 40 anos para seguir a carreira de escritor e para viver nos dois lugares que ele mais amava, que eram Portugal e Hong Kong, né? Normalmente dividindo a sua vida entre esses dois espaços, né? Entre as diversas obras do Austin Coates, outras, né, que ele tem uma série de livros de viagem por todos esses lugares que ele passou. Ele já escrevia sobre assuntos das culturas desses locais durante toda a sua carreira, né? Ou seja, a escrita o acompanha desde sempre. E como ele esteve oficialmente, né, pelo Império Britânico, ele teve contato com muitas pessoas importantes durante o período da finalização das colonizações, principalmente da Índia, né, como Mahatma Gandhi, como o escritor Tagore. Ele tem fotos, né, nós podemos ver de um certo arquivo, fotos com personagens, atores muito importantes desse período, né, final aí das colonizações, né? E entre as diversas obras ligadas a Macau, eu separei Macau Narrative, né, Macau and British, que é importantíssimo até para se entender mais essas relações entre impérios, né? E o Prelude to Hong Kong. O Henrique de Sena Fernandes é um escritor dos mais queridos em Macau, considerado praticamente o escritor das memórias de Macau, filho de uma família antiga, tradicional, de muitos anos, né, no território, fez faculdade de Direito em Coimbra,
É preciso que se diga que nesses anos em Coimbra, uma coisa que fez muita importância, trouxe uma bagagem muito grande ao Henrique de Sena Fernandes, foi ele ter vivido na Casa do Império com escritores africanos, ter conhecido, né, Agostinho Neto, por exemplo, ter conhecido outros escritores, e todos eles, na Casa do Império, né, estavam tentando pensar como escrever as suas terras, né? É desse tempo, que foi dos anos 50, que ele vai pensar que que Macau não era um espaço propriamente escrito em termos de identidade cultural, porque sempre havia aquele romance que era o romance metropolitano, né, que é o modelo do romance colonial, onde ia o metropolitano para Macau, se apaixonava, normalmente se fosse um personagem, né, masculino, se apaixonava por uma personagem feminina, tinha uma transposição cultural, depois acontecia alguma coisa, ele voltava ao fim para sua terra natal, e os macaenses, a cultura macaense, tudo isso ficava de fora, e normalmente nos romances coloniais, quando eles aparecem, são personagens secundários, né? Ele publica um conto, né, nessa altura, em Coimbra, um conto que vai ser um conto paradigmático, assim, de um conto de formação de identidade de Macau, que é a Chan, né, que é a história de uma tancareira. Tancareiras são aquelas mulheres que moram, vivem e trabalham na margem de água próxima à terra. É uma etnia com um navegador, com um marinheiro português, né? E ao final ela tem um filho, e no final dessa história ele vai voltar para Portugal, e com a ideia de dar um futuro melhor ao filho, ele tira, né, o filho dela, quer dizer, ele pega a criança e leva para ser educada em Portugal. É um conto paradigmático, assim, da relação, de uma relação ou de uma ideia de origens da Macau entre a Tancá e o marinheiro português, que seria uma das vertentes possíveis de se entender como o macaense surge, né? A predominância, ele publicou esse conto em Coimbra, então, na década de 50, mas a predominância das suas publicações são nos anos 80, né? 2 outros romances famosos, além de Os Dores, Amor e Dedinhos de Pé, e A Trança Feiticeira. Portanto, é uma escrita de preocupação nitidamente identitária, étnica, cultural, e normalmente nesses romances está muito a Macau dos anos 30, 40, 50, às vezes alguns contos do final do século XIX, início do século XX, né? Onde aparecem vozes múltiplas, alguns termos específicos, né, do patuá de Macau, do papiaçã de Macau, uma ênfase muito grande nas personagens femininas, né? A Wong Pui-Kwan, ela estudou jornalismo, com mestrado em criminologia no Departamento de Sociologia da Universidade de Hong Kong, né? Depois fez ainda estudos continuados, né, em estudos legais, escreveu muitos roteiros para televisão, trabalhou como repórter, estudou literatura na França, depois foi para Nova York, escreveu um jornal de Nova York de língua chinesa durante um tempo, e acho que é uma das grandes escritoras de Hong Kong, com mais de 9 prêmios na última década. Aparece numa nota de Cambridge, da Cambridge History of Chinese Literature, mas praticamente aparece em quase todos os autores que tratam da literatura chinesa dos últimos 10 anos, né? Uma escritora que tem uma obra já muito consolidada, um estilo muito particular, né? Com um séquito bastante grande de seguidores, né? E aí já vou explicar um pouco mais do estilo dela agora para frente, né? Bom, eu queria falar, então, que a minha ideia, né, de trabalhar com essas obras, a questão central era trazer a orfandade para esse centro de discussões, né?
já que, inclusive, a orfandade participa das hipóteses dos mitos das origens, não, tal como definiram Cabral e Lourenço, como, por exemplo, nesse conto do Henrique de Sena Fernandes, que eu já falei, a Tancareira. Entendendo aqui, num primeiro momento, genericamente, a orfandade como a condição social de uma criança cujo pai ou mãe faleceram ou abandonaram. No conto, a relação, né, interétnica entre, então, a Tancá, a população que vive nos barcos, o português marinheiro, que acaba por gerar uma filha que será levada para ser criada em Portugal pela irmã deixa. É claro que isso tem toda uma conotação, né, da condição desta tancareira, da própria forma como essa sociedade macaense está lidando com essa etnia e etc. Né? Bom, a ideia, as questões de quando nós levantamos um problema, uma questão como a orfandade, para mim é que eu fui esbarrar imediatamente também na questão do abandono e da escravidão, né? Ou servidão, eu poderia dizer, né? Então, acho que hoje, por exemplo, sobre o embarque clandestino de mulheres, que é um assunto ainda pouco destrinchado, eu ponho aqui a referência da Sônia Serrano, Mulheres Viajantes, né? E com relação às escravas, existem poucas obras, né? Do Ivo Carneiro, né, principal hoje, mas também a gente apanha alguns trechos da Ana Maria Amaro, que é uma famosa antropóloga, que escreveu vários livros sobre os filhos da terra, né, em Macau. Então, é dela aqui essa citação, né, que nas viagens de comércio era, contudo, frequente o transporte de escravos de ambos os sexos, mas os abusos foram tantos que levaram em 1607 a proibição de tal prática relativamente a elementos do sexo feminino, a menos que viajasse acompanhado alguma senhora autorizada a embarcar. Essa proibição foi apregoada por todas as praças da Ásia, inclusivamente Macau, mas a verdade é que o comércio de Japoas, das Moai Chai e depois das Timoras, e provavelmente de mulheres de outras castas, continuou a verificar-se durante muito tempo, talvez até a definitiva abolição da escravatura nos fins do século XIX. Não, nós sabemos que vai além, né? Hoje poderia dizer que vai até o século XX, na verdade, acabar, não acabou de vez, mas acho que ainda até a Segunda Guerra nós podemos ver que, inclusive, esse caso de Os Dores se passa nos anos 20, 10, 20, 30, e a gente vai falar de uma órfã que vai virar uma Muay Thai, né? Num primeiro momento, e depois uma bambina. São dois estereótipos, né? Que eu explico já quando lermos o trechinho, né? Então, as perspectivas teóricas aqui que eu tentei foi uma baseada no artigo do Rui Rocha, onde ele levanta uma referência, que é a do Jean-Claude Fourcade, né, e de Boulivan, que é a ideia de que a gente teria que lidar com culturas multiculturais de forma multicultural em todas as suas vertentes, pelo motivo de que a justaposição de monoculturalidades fechadas, elas geram o germe, né, da segregação ou da autossegregação, e ele aponta que hoje vários conflitos de países e de guerras não são mais por conta de terras, mas são por imperativos culturais, né? Com relação à literatura de Macau, eu usei aqui algumas referências, né? Então, a do Chen Wai-min, que é um texto muito importante, né? Aquele da literatura nos anos 80, 90, a Ana Paula Laborinho e Brook Shaw, especificamente, eu vou agora dialogar com um pouco deles, que é o Rogério Puga, que é um grande leitor, obviamente, tem a sua tese de doutorado, né? Sobre City of Broken Promises, né? A Han Lili, né, que me ajuda aqui nesse texto, a sua referência à escrita, que obviamente seria mais difícil para mim, da Wong Pik-chuan, né? E Os Dores, professor David Brookshaw, né? São as grandes referências aí críticas, né?
Em termos da antropologia da identidade do macaense, né, existe um apoio constante na minha pesquisa do professor Pina Cabral e Ana Maria Amaro, mas entre vários autores hoje é um assunto muito discutido, né? Algumas referências do pós-colonial, como a questão do estereótipo, né, do Homi Bhabha, da história do Alem-Mar e todo o questionamento do momento pós-independência, né, do Henk Westling. A Joan Scott, já vão ver que eu vou colocar aqui um pouco como metodologia, inclusive, e a história vista de baixo, na medida em que eu percebi que a questão da orfandade está diretamente associada a essa questão de trabalhos e de escravidão e de não só de escravidão, mas de servidão, com raras exceções, e uma delas é justamente a Martha Milrop, né? Bom, então, assim, a ideia era, aqui da metodologia, a ideia de trabalhar com a noção de orfandade como acréscimo, né? Segundo a Joan Scott, ou seja, não trabalhar como um tema simplesmente, né? Mas permitir que essas vozes, ainda que representadas, né, elas pudessem desestabilizar certas ações discursivas consagradas, né? Eu confesso que isso aqui é uma utopia, porque eu acho que é assim, uma meta da pesquisa a longo prazo, porque foi necessário, né, vamos dizer, para falar das dificuldades de pesquisa, trabalhar primeiro o tema mesmo, né? Mas a gente vai chegar lá, né? Bom, e aqui são 3 passagens que eu gostaria de comentar um pouco para fazer algumas aproximações, né? Em distanciamentos, um pouquinho de cada obra. Vamos lá, para poder comentar, então, algo mais de dentro, né? Das falas dessas obras, tá? O City of Broken Promises, eu trouxe uma cena inicial, basicamente, né? Aqui está em inglês, mas eu já faço uma breve tradução só, mas é o momento inicial em que esse oficial inglês é o primeiro contato com essa criança. Que o que acontece? É um oficial inglês que chega, ele vai habitar uma casa por tempo provisório e vários oficiais costumam ficar nessa casa por tempo provisório. O anterior era um francês, não vai ser um inglês. E entre os serviçais está esta criança, né? Esta criança que é prostituída para servir. Então, toda a cena inicial é ele se dando conta de que isso existe, se dando conta dessa menina, se dando conta dessa situação. É uma cena que esse primeiro encontro entre os dois são umas 10 páginas do romance, né? E aí eu trouxe aqui um trechinho. He tried some business English I like, all men like, but no save China fashion. Mine, no China girl. Então é assim, eles na verdade eles não conseguem. Ela tem um inglês muito precário, né? Depois ele vai descobrir que ela sabe um pouco de francês, porque o outro oficial que estava lá era um francês. E ele tenta entender o que é essa criança. Ele pergunta assim: mas você é o quê? Você é portuguesa? Aí ela para, né, e fica olhando para ele em distância, pensando no que ela vai responder. Aí ele percebe assim: ai, que coisa estranha, uma menina chinesa, eu sou novo aqui, tipo assim, eu não estou entendendo nada, né? E depois ele vem e começa a conversar com ela e vai falando: nossa, é muito estranho isso, né? Uma menina chinesa e que é portuguesa.
e que fala uma outra língua, que é o macaense, né? Então, começa toda uma desinformação e uma informação que vai estruturando, de certa forma, nessas 10 páginas, como as relações entre o Império Britânico e o Império Português, a questão da forma como se vê o Império Português muito em degradação, na verdade, essa questão de uma prostituição escravizada dentro de uma situação oficial, das relações do Império, que para ele é inadmissível. E o que acontece? O Thomas Milrock, aqui ele vai fazer, é um personagem idealizado, né? É uma história que tem 2 aspectos muito grandes. Um é a riqueza de detalhes, né, do Austin Coates, até porque ele se preocupa muito com aquela descrição de uma cena que seja real. Por exemplo, tem uma hora que sobe, uma pessoa que trabalha na casa sobe as escadas da casa e ninguém vai perceber. Ele sabe que é impossível dentro de uma casa com escadas de madeira ninguém perceber, então ele vai colocar esse trabalhador descalço. A gente vê que dentro dessa obra literária há vários trechos que são relacionados, podem ser relacionados ao Maca Narrative, né? O Rogério Miguel Puga aponta isso muito bem. Portanto, a preocupação de uma caracterização, daquela descrição, né, do realismo, mas com 2 personagens absolutamente românticos, né? Tanto que o Rogério Puga lê a Mary Milrock como uma heroína, né, romântica, e um romance de formação. Porque Thomas são moral, eles vão, né, ter toda uma relação, vamos dizer que seria a construção de uma moralidade, mas mostrando que tudo no entorno deles é absolutamente a falência disso, né? Bom, os Dores, eu tirei 2 trechos, já aí pode deixar depois para as discussões, né? Para não demorar muito, eu só falar mais uns 5 minutinhos aí para ser o mesmo tempo, né? Os Dores, a gente tem a questão da bicha. A bicha é essa serviçal, né? Que normalmente era uma chinesa pobre, ou pode ser uma mestiça pobre com feições mais chinesas. E no caso dos Dores vai haver uma exceção, que essa menina é caucasiana. Isso vai ser importante na obra. Ela vai acabar passando duplos preconceitos por conta de ser caucasiana, mas ao mesmo tempo me parece, quer dizer, o David Brooks Shaw fala muito da literatura do Henrique de Sena Fernandes, como essa literatura de um pós-colonial que se aproxima um pouco também mais como do Brasil, no sentido daquela ideia que o Brasil teve de uma integração, né, de tentar pensar o brasileiro, a lusotropicalidade dentro de uma ideia de integração, do que, por exemplo, com o pós-colonialismo africano, que estaria muito distante. E aqui não dá para saber, porque a obra termina de forma incompleta, portanto, nós não vamos saber como vai ser integrado ou se não vai ser integrada essa personagem na sociedade macaense, né? Mas talvez das obras, para mim, mais primorosas do Henrique de Sena Fernandes, porque ela tem uma profundidade psicológica muito grande, onde o problema do preconceito não é só externo, mas é muito interno, a internalização que ela vai ter. E justamente porque eventualmente será uma personagem que dá indícios, né, que ela vai abandonar o seu filho. O título da obra é Os Dores, né? Então a gente imagina que tem mais de um, e ela é uma primeira, né? Maria das Dores. Mal vestida e calçada, apenas de chinelas, embora já aparecesse, Leontina das Dores apresentava-se desfavorecido, uma criatura em que os convivas ou os amigos da casa mal reparavam, fingiam não reparar. Era como uma peça de mobília, que tinha a faculdade de se mover, silenciosa e serviçal. Toda ela transparente, porque ninguém a via. Dela sabiam vagamente que fora recolhida de uma cabana perdida em Coloane.
na altura, Ilha dos Piratas, e mais nada, porque também era insignificante demais para interessar alguém. Eu vou pular aqui a fala que a caracteriza como Bambina, né? Bambina eram como eram chamadas as meninas dos conventos do convento das Canossianas, né? Que também vai ter toda uma conotação, enfim, menos, mas vai ser também nesse convento que ela vai ter a sua profissão, que ela vai ser muito melhor que a casa, né? Vai ser o grande... Aliás, na casa sempre falavam para ela que se ela se comportasse mal, ela iria parar no convento. Então, ela vai crescendo com aquela ideia de que o convento é péssimo, depois o convento vai ser ótimo para ela, no sentido de que ela vai conseguir ter uma profissão, ela teve uma madre que a orientou, não é um mundo de mil maravilhas, mas está longíssimo das sevícias que ela passava dentro daquela família, né? E aqui o Doomsday Hotel, né? Bom, a passagem em chinês, né? Vou pular aqui a tradução, porque esse livro foi publicado praticamente bilíngue, né? Com a tradução em inglês, mas eu vou aproveitar aqui a Han Lili, né, que trabalha a linguagem da Wang Miquan, para esse pedaço aqui traduzido para o português, né? Que é um momento em que a avó, né, a avó, que representa uma espécie de sábia, com toda a sabedoria chinesa e antiga, e fala português muito mal, né, ela não entende. E aí, esse poema, ela está lendo esse poema do Antero de Quental, e ela pede, então, né, para ler, né, o poema. E aí, o poema é esse do Antero de Quental, que é um foreshadow, né? Não deixa de ser para a gente depois saber que todos são fantasmas, mas nessa hora ainda não, isso não é claro. E tem esse poema, Espectro Familiar que Anda Comigo, é um espectro mudo, grave, antigo, que parece a conversas mal disposto. Só uma vez ousei interrogá-lo. Quem és? Perguntei com grande abalo. Fantasma a quem odeio e a quem amo. Teus irmãos? Os vãos humanos? Chamam-me Deus há mais de 10.000 anos, mas eu, por mim, não sei como me chamam. E aí, o que acontece? Ela não consegue entender, mas por que ele não tem nome, né? Por que isso acontece, né? Então, ela resolve, quando ela... Vou ler essa passagem aqui da Han Lili para falar da linguagem, para depois falar um pouco do social e aí ir finalizando, né? O poema citado foi escrito por Antero de Quental, traduzido pela autora em cantonês, né? A tradução ajuda os leitores a ter acesso ao poema, mas não garante que este seja entendido por parte dos leitores. Neste cenário, a avó chinesa, Mei Tin-Neo, que fala mal aquela língua, não entende bem o poema em português, né? Ela perguntou ao filho, que é macaense, por que Deus não tinha nome? O filho respondeu que o nome de Deus é ele próprio, que a língua do poema reside no silêncio. Obviamente, a pergunta da avó revela sua mentalidade chinesa, procurando uma resposta definitiva e concreta, porque não conseguiu configurar o sentido conotativo do poema português. A resposta do filho foi indireta e ambígua, mas inteligente, chegando a explicar a forma de pensar portuguesa como a filosofia chinesa, silêncio, uma abstração taoísta. Naturalmente, a avó parou de perguntar. E no silêncio, o poema português percorre o sangue do filho macaense. Para nós, leitores, este diálogo entre avó e filho revela uma melhor forma de entendimento nos momentos de confronto e encontro das duas culturas. A resposta do filho representa uma tradução cultural. Aqui são algumas referências bibliográficas, eu vou parar de compartilhar só para fazer a fala aqui final. Então, essa obra da Wang Biquan, a Han Lili, ela fala do aspecto da linguagem, né? Que parece uma obra para um leitor chinês, como se ela fosse uma obra de tradução, se não soubesse, com vários termos estrangeiros. Na verdade, a obra da Wang Biquan faz com que o leitor chinês seja uma leitura interrompida e que ele tenha
que aprender um código que nunca é o da fluidez. A outra questão seriam as da metáfora, né? Que ela usa muitas metáforas, é uma linguagem realmente muito poética. E por fim, essa questão da tradução, né? Então, um dos aportes que está na obra da Wong Pui Kwan é que esse mundo de Macau é um mundo todo de traduções, e que sempre, né, são meios entendimentos, né? E essa relação das culturas, ela não é pacífica, ela não é harmônica, mas ela é de fricção quase o tempo todo. Bom, isso está dentro de uma perspectiva de escrita da Wong Pui Kwan, só para dar um alargamento, né, a esse referencial linguístico que a Han Li traz, é que a Wong Pui Kwan, ela é uma escritora que tem um ensaio muito grande, aliás, é uma das poucas escritoras que tem um ensaio muito forte sobre o pós-colonial, que tem sido enquadrada na literatura chinesa de Hong Kong no pós-colonial, de uma maneira muito forte, porque normalmente existiu nos anos 80, até esse momento das passagens de Macau e de Hong Kong, uma volta ao passado das memórias dos territórios. Isso aconteceu tanto em Macau, não acontece na obra do Henrique de Sena Fernandes, quando acontece na obra da Wong Pui Kwan. Mas, na Wong Pui Kwan, quando ela retorna nas suas memórias, não é para escrever sobre um tempo bom em relação ao tempo presente. É sempre um tempo altamente doente, onde todas as doenças históricas passadas, acontecidas na China, Hong Kong, vão impregnando os personagens que ela escreve, e os personagens são todos doentes. Todos os personagens da Wong Pui Kwan, de todas as obras dela, normalmente são doentes, com patologias graves, é uma espécie de sintomatologia, são obras de crueldade, violência muito grande, e de patologias muito grandes. E eu até estranhei, porque o Doomsday Hotel, de fato, ele tem todo um lado poético que as outras obras têm e não têm, vamos dizer. Eu acho que tem um tom um pouco diferente dessas outras obras de Hong Kong, mas está ali, não deixa de estar toda essa gama de traduções e de meios entendimentos e de mais confrontos, não vai nessa memória desse hotel do que propriamente fluidez, né? Então, ela é uma autora que tem trabalhado nessa vertente distópica de uma forma muito, muito, muito intensa, porque o presente é horrível, o passado é terrível. E os personagens migram para o passado por conta de um presente terrível, mas o que eles encontram normalmente são assombrações desse passado, né? Bom, gente, essa é a apresentação, né? Já passei, então ficamos por aqui. E eu só tenho a agradecer a todos aqui a oportunidade de falar um pouco dessa pesquisa, né? Tentada aí minimamente nessas 3 línguas. Obrigada. Eu perdi o final da Mônica. A minha conexão caiu e perdi o final da Mônica. Vamos lá. E foi uma pena, perdi parte da apresentação da Carmen e a minha transmissão para ouvir a Mônica ficou bem prejudicada. Mas vamos lá, vamos ver se temos algumas questões a serem colocadas, né, pela assistência. Né? A Ingrid tem um comentário, né, que eu não estou vendo na minha lista de comentários, mas o Thales acabou de colocar. Os clássicos azulejos portugueses, curiosamente, ainda vemos em vendinhas em algumas estações de trem. É preservada a estrutura do pequeno negócio que passa de pai para filho. Algum comentário por parte de vocês? A Paulina, né? A Paulina, hoje só vai dar Paulina. Hoje só vai dar Paulina. Eclipsar a apresentação, essa apresentação de vocês.
Vamos lá. Paulina Serviani, né? Paulina Prêmio Camões. Vamos lá. Tem 2 comentários que apareceram aqui. A Viviane comentou que Guanabacoa, Crônica de Minha Família e Tenendo Sabor, muito obrigado por trazer narrativas tão fundamentais. Um beijo, Viviane. Sim, é a continuação do comentário acima dela, para Carmen. Enquanto você falava, pensar a influência de uma linguagem do cinema cubano, especificamente no olhar de uma cineasta tão pioneira e atual como a Sarita Gomes. E aí documentários como Guanabacoa, Crônica de Minha Família e Tenemos Sabor. Muito obrigado, Carmen. Foi o comentário da Vivi. Obrigada. Enfim, pelo que eu observei, né, pelo que eu consegui aprender da apresentação, né, do pouco, apesar das minhas dificuldades de conexão, ambas trataram das questões relacionadas ao que seria um mundo pós-colonial, né? Essas memórias que aparecem de alguma maneira provocadas pela pós-colonialidade, né? Como vocês compreenderam essas memórias, no fim das contas, como sentido de revisão do tempo presente, que seria o sentido fundamental da perspectiva pós-colonial? Quem quiser, é uma pergunta que eu estou lançando a partir de algumas questões que vocês colocaram. E aí, se vocês quiserem responder, eu agradeço. Eu acho que, como eu sou a primeira, eu posso começar a responder, depois a Mônica continua, né? Eu também quero dizer da grande presença da Mônica na mesa, né? Eu também fiquei muito feliz de compartilhar, e com o Mário também. Então, essa questão, né, do pós-colonialismo, eu vejo o seguinte, quer dizer, os filmes da Lara, né, ela traz as 2 perspectivas pós-coloniais, quer dizer, o tempo cronológico dela é um tempo depois dos pais, né, que são cineastas, e também da tia-avó, né, que lutou de certa maneira pela independência, com todo um discurso político. E pós-colonial nesse sentido crítico, né, do que agora chamam de colonial, sem o S, né, que eu acho que é importante nesse sentido, né, porque ela faz uma leitura poética, mas é uma leitura política. O afeto é revolucionário, quer dizer, a perda do pai é a perda do pai e também da mãe terra, né, da pátria dela. Né? Ela faz toda uma discussão política e faz uma crítica. Não é? Quer dizer, que caminho é esse que os portugueses chegaram e proibiram as religiões africanas, implantaram o catolicismo, né? Depois o marxismo ortodoxo, o leninismo, o homem novo, o Mário tem até um texto muito bom sobre o homem novo, né? Vai levar a uma exacerbação, como aparece num cineasta também, luso, brasileiro, mas está em Moçambique há muito tempo, Licínio Azevedo, com a Virgem Margarida, era a mulher nova, o homem novo, quer dizer, então, o Malangatana, um grande pintor, porque era curandeiro, foi também para um campo de reeducação, quer dizer, então, tanto um lado quanto o outro proibiram, né, as religiosidades africanas, e a Lara vai encontrar num verso da Noêmia de Souza toda essa discussão que ela vai propor, né? E assim, eu acho muito muito bonito o diálogo e profundo, né? Dela trazer, e é um filme que leva várias linguagens, quer dizer, tem as imagens, mas tem a entrevista, o diálogo, e ela traz o pai, que é uma referência para ela, é uma referência no cinema moçambicano, ele que lutou, né, que levou o cinema móvel para todas as províncias, ele não participava dessa ideologia, né, que era exacerbar. Então, eu acho que ela faz essa crítica pós-colonial, nesse sentido, do pós-colonialismo como uma crítica ao colonialismo, mas ela não critica só o colonialismo, ela critica qualquer regime autoritário, né? Qualquer regime que não respeita o ser humano, a liberdade de ser homem, né? Homem novo, mulher nova,
mas ela faz uma crítica profunda, né? E faz poeticamente e também eticamente. Então, assim, ela esteve aqui no Rio, no MAN, apresentou esses filmes, e foi assim uma coisa que me afetou, né? Num sentido mesmo de fazer pensar sobre essas questões. Então, ela também busca outros caminhos de buscar essa identidade moçambicana. Né? Como a Mônica falou, né? Essas culturas, e Moçambique também tem esse atrito, né? Porque antes dos portugueses lá estiveram os árabes, né? Na ilha de Moçambique, inclusive, havia um sultanato. Então, há esse atrito constante. E eu acho que o filme leva essa reflexão. E é um filme que traz, né, toda uma proposta desse cinema-poesia, em que as imagens, tempos são imagens lentas, né? Aquela onda que vem devagarzinho em cima da areia, dá um tempo para o espectador pensar. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é bastante pós-colonial, decolonial. Eu faço certas críticas a esse termo, porque eu acho que é um termo muito polêmico, né? E, na verdade, é uma crítica, porque, por exemplo, um Luandino Vieira, outros escritores, Pepetela mesmo antes da independência, já faziam crítica, então eles já são pós-coloniais antes da independência, né? Não no sentido cronológico, mas no sentido crítico que o pós-colonialismo tem. Bem, é isso que eu penso. Acho que a Mônica pode complementar bastante. Mônica? Bom, eu já quero ver o filme, já fiquei encantada com as imagens, encantada realmente de uma poesia incrível, e acho que poderíamos fazer assim várias aproximações. Muito importante essa fala mesmo, Carmen. No caso, por exemplo, a obra The City of Broken Promises é uma obra colonial, né? No sentido em que ela retrata o espaço do século XVIII, no sentido em que ela mostra as estruturas coloniais, e no sentido que, dentro de uma perspectiva idealista, ela ainda apresenta um perigo, ao meu ver, que é essa idealização da criança prostituída que vai vencer e vai se tornar a grande mulher do comércio do Sudeste da Ásia naquela ocasião. Porque, de uma certa forma, existe aquele perigo da naturalização desse processo de escravidão da mulher. Naturalização no sentido em que a personagem sofre as vicissitudes, vai e vence, etc., é uma heroína, né? Nesse sentido de exemplar. Esse exemplar, eu gosto de colocar esse exemplar num lugar que é para olhar e pensar. Porque, como diz o Pina Cabral, inclusive em cima de uma decisão que o Camilo Peçanha tomou como juiz, quando ele aliviou um mercador da compra de uma criança, justificando que aquilo era natural na Ásia, o Pina Cabral questiona bastante, ele chama de hipertradução cultural, normalmente feita a favor de um viés ideológico. Então, ele questiona várias dessas naturalizações, porque a servidão, né, é natural em Macau. Eu acho que a questão de classe está até hoje presente. O Mário esteve lá, eu não sei se ele pode testemunhar, mas questão de classe social, questão de raça, questão étnica, isso tudo é muito ainda presente, né? Então, esse romance é esse lugar. É ótimo porque o Henrique de Sena Fernandes e o Wong Dupuan, né, eles têm essa questão da memória, de maneiras bastante distintas. Não dá para falar pelos Dores por ser uma obra incompleta, e acho que até por isso é a obra que apresenta mais questionamentos, mas os outros dois romances do Henrique de Sena Fernandes, ele mostra muitas fricções dessa sociedade na sua memória, mas ele tem um fim
que fala de uma sociedade integrada. Eu acho que esse é o ponto do David Burke-Shaw, quando ele aproxima o Henrique Sena Fernandes aos nossos românticos aqui do Brasil, vamos dizer, aquela premissa de constituir um povo, de falar de um povo, do ponto de vista de uma integração, mesmo que cheio de problemas, cheio de contrastes, cheio de tal. A Wong Kri-Wan, ela tem uma chave muito diferente dessa, porque ela já se aproxima exatamente dessa autora com que a Carmen está trabalhando. Ela não tem salvação. É o distópico, eu diria que a obra da Wong Kri-Wan é quase 100%, no sentido de que o presente é terrível. Na verdade, o processo pós-colonial de Macau é super... de Macau, desculpa. Ela no Miss Day Macau. Mas eu preciso dizer que é fato que o hotel teve muito tempo sob direção de Hong Kong, né? De um inglês de Hong Kong, que não é à toa que o vai pegar o Bela Vista como padrão. Então, ela fala de Macau, mas ela está falando de Hong Kong também. E, assim, ela nitidamente mostra que essa memória é terrível, porque a colonização britânica foi terrível. E todo esse processo foi doentio, e a sociedade é completamente doente. Só que a transposição e a transição para o mundo chinês, ele não é melhor. Aí vem nessa chave que a Carmen fala. Hoje o pessoal fala... Eu uso pós-colonial, porque eu ouvi, inclusive, uma fala do Homi Bhabha muito agora, dentro de um grupo de estudos que seria de Universidade de Calcutá, onde ele mostra hoje que os lugares de desigualdade depois das independências são os mesmos lugares de desigualdade da época da época da colonização. E aí ele vai tocar o dedo nisso. Agora é tecnológica, né? Tecnológica, exatamente. Questões de onde estão os poderes e as misérias. Então, eu acho que tem, nesse ponto, acho que a Wong Kri-Wan se aproxima dessa voz aí que a Carmen nos traz, no sentido de que a crítica é maior do que... A volta ao passado não é para recuperar um tempo que era bom em relação ao presente, como pode parecer, e muitos memorialismos, não tem nada a ver, mas também esse presente não é também nada de bom. Então, é um questionamento profundo de autoritarismos, de desigualdades, da nossa sociedade doente. É uma visão que atravessa sem condescendência. A visão da Wong Kri-Wan não tem condescendência. E não tem nada a ver de integração. E a perspectiva dela é sempre do ponto de vista ou dos migrantes ou dos refugiados. É sempre atravessada. Então, isso é uma constituição. Acho que aproxima um pouco. Agora fiquei curiosa, quero ver o filme. Eu acho que adorei as respostas e acho que realmente houve convergência. Pena que eu não repito, pena que eu não consegui ouvir a Carmen inteira e nem você inteira, Mônica, mas parece realmente que há uma convergência na perspectiva de vocês e é bastante instigante, né? A vontade de ver os filmes é grande, né? E a vontade de ler a Wong Kri-Wan ficou bastante grande. O Doomsday Hotel ficou bastante grande à vontade. Vou ver se eu consigo achar na Amazon para fazer a leitura. Fiquei super dá curioso. para trazer, mas tem que mandar para Hong Kong ou Macau e depois pedir para alguém enviar. Você sabe se tem e-book? Não, ainda não. Mas em 2015, eu esqueci de dizer, mas 2015 virou peça de teatro numa ideia de quadrado fechado, preto, e com imagens. Basicamente era um monólogo com imagens, assim, que nem a Carmen foi passando o filme, né? E aí ficou muito interessante o Doomsday, versão assim, performance. Ok. Os trailers da professora Carmen. Podemos passar os trailers?
Podemos passar os trailers que a Carmen trouxe? Acho Eu que acho que seria sim, legal. eu acho que não há perguntas, né? Aí pelo menos dá uma ideia dos filmes, né? O Arthur, podemos passar. é com o Arthur agora. O Arthur, eu acho que ele caiu também. ele caiu também, né? Ele está com Ai, os meu Deus do trailers. céu, essa vida tecnológica. Essa vida tecnológica. Não, ele respondeu. Ele está abrindo, ó. Tá abrindo. Então vamos lá, passar para o primeiro filme. Porque um é continuação do outro, né? Primeiro é o fim, depois o Calunga. E onde está o corpo com o leninismo, o corpo com o stalinismo, portanto não poderia estar de acordo com o homem novo, nem com os gulários, nem com... Mas então com o que é que estavas de acordo, pai? Antes? Pensamos falar. Sonhei que era espírito vagabundo. Passeava, divagava, entre o país que sonhaste e construíste para mim e o país onde amanhã eu ficarei sozinho. Voltei à nossa varanda sobre o Índico e vi nos seus pilares as fraturas de uma história de tantas utopias fracassadas, corroídas. Deixaste-me sozinha nesse país fraturado, pensei. Nessa varanda, voltei a encontrar a mesma melancolia. Sonhei que procuraria então pelos mil mundos, o índico que eu vi pela última vez nos teus olhos, para lançar ao mar todas as flores, todos os silêncios e que estamos feitos. Sonhei que não tinha corpo. Pela primeira vez, o ir e vir das ondas do Índico me deram medo. Faltava alguma coisa. Sentia que os meus olhos nunca mais olhariam um Índico com o mesmo brilho. Era medo que havia. Medo de que nem em espírito fosses transformado. Então onde é que te encontraria? Onde é que te buscaria? Seria o cantar de Iemanjá suficiente para que te sentares outra vez comigo a olhar esse mar? Moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, a
às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique e a sua Constituição é a República Popular de Moçambique. Congelou? Primeiro temos que compreender onde estamos e então deveremos compreender, procurar compreender de onde viemos. Compreender e assumir a história. A história registra. A história é a história. Páginas da história são páginas imortais. Misma saya que kuinda pentoto de la olla de Calunga, misma funda mayor. Uma noite de tristeza, sonhei que eu ia trazia no vento das suas saias a saudade do lugar onde nasci. Todas as noites ouvi o tambor distante, o chamado dos antepassados desconhecidos. Me convidando para entrar no dança infinita entre os vivos e os mortos. Senti que Noémia, minha tia-avó, Carolina como eu, me chamava com os seus poemas. Tive medo de morrer longe de casa, de viver como ela, no infinito silêncio do exílio.
Deixa eu ensaiar os passos de regresso. E percebi que já não sabia onde começava o caminho de volta. Procurei estar muito mais próximo para reencontrar-me com tudo aquilo que só a distância pode transformar em familiar. Iansa. Ella anda cara. Ella ya licencia rapidez, pero rápida en como. Mi mamona que cuenta que tenemos. Va con licencia. Es la rapidez que te sale de ti. León Leotín, donde está hablando de la tierra directamente. Un papalá, la rama lo comí. Una letra que agua la maneja. Donde has caminado medio mundo y te falta por caminar otro medio mundo más. Porque la señora quiere que yo cruces el mar, para aquí, para allá, para donde quiera. Moforivale, Ubatala, tiembla tierra. Moforivale, de Mayá, mar de agua. Atención a ello. Mucha atención a ello. Debes darle atención a tu cuadro espiritual, a tu religión, la trascendencia religiosa de tu familia. Acá eso tú tienes que atenderlo. Porque si no la atiendes tú, ¿quién la va a atender? Agora é o Mário que sumiu. E agora o bar caiu, né? Agora é o Mário. Ele está abrindo daqui a pouco. O bar está abrindo. Mas os trailers, né, eles são bem escuros, porque os filmes são muito escuros, como eu acho que é a ideia mesmo, né, de sair da grande noite, né, para repensar todas essas questões. E como foram filmes que ela fez como final de curso em Cuba, ela ainda não pode divulgar. E a gente assistiu em 2 festivais que ela participou, aqui no Rio, no Zóio do Mububu e depois no MAN. E os meninos copiaram assim, esses trechinhos para fazer um trailer para dar uma ideia, né? Mas, por enquanto, ela não pode comercializar, não pode estar divulgando. Mas ficou ótimo, realmente, assim, porque, inclusive, não tem aquela linguagem comercial de trailer. É verdade. E eu achei isso muito bom. E as imagens são tão bonitas, né? Realmente, assim, nossa, enquadramento, luz, sombra, escuro, assim, tem toda uma... Realmente... no filme mesmo, né, tem toda assim, uma ligação com o barulho do mar, o barulho dos tambores, que tem a ver com a ancestralidade que foi silenciada tanto pelos portugueses, como depois da independência, também diziam que era obscurantismo, que era ignorância, e também não permitiram às várias etnias, né, que representassem seus cultos. Então, eu acho que essa nova geração trabalha nesse sentido de discutir, né, outros caminhos também, né? É profundamente distópico, como os romances que você apresentou, mas há também o caminho, vamos dizer assim, poético da arte como uma forma, porque ela se sente desterrada da mesma maneira que Noêmia de Souza foi, né? E Noêmia tem uma militância importantíssima, né? E ela não foi convidada nem para a festa da independência, né? Ela sai, ela morre em Portugal, no exílio. Então, eu acho que há toda uma questão política também
nos filmes, né? Essa ideia do exílio, a ideia de, uma vez, né, eu ouvi uma palestra linda também sobre o ensílio, né, fica dentro, né, e essa sensação de que não dá mesmo, essa terra já não existe mais, agora é um pensamento já sem qualquer ideia de uma terra, assim, tem que ser outra construção mesmo, né, de navegação possível, de habitação, né, dessas cidades, desses espaços. De pensar as culturas locais, né, que foram silenciadas, né, o tempo todo, né, e há esse atrito, né, das culturas. Acho que o Mário não vai voltar, a gente vai fechar a mesa. Vai ter que ser o Thales. Problemas da tecnologia, né? Então, pois é. Vão ficar presos na mesmo. Vamos ver se ele volta. Quem está conosco aqui é a Viviane. Eu vou colocar ela com vocês, tá bom? Ah, tá bom. Eu já vi, inclusive, tem uma fala dela aqui. Olá, gente. O Mário pediu para avisar que ele caiu. Ele caiu, né? Vocês já viram que ele caiu e ele está tentando voltar. Então, enquanto isso, acho que eu posso continuar aqui a conversa que eu estava no bate-papo, enquanto o Mário, né, até para concluir a mesa, não deixar a mesa aberta. Problemas da tecnologia, né? Eu falei que a gente precisava de um santo protetor da tecnologia, é verdade. Parabéns, né, Carmen? Eu estava ali comentando. Acho que Calunga foi um filme exibido em alguns festivais aqui no Brasil, né? Eu cheguei a assistir, tive a oportunidade de assistir, não assisti o outro filme citado, mas eu estava pensando na importância que, de fato, que algumas cineastas pioneiras, né? Pensei na Sarita Gomes, na Sara Gomes, teve uma carreira muito curta e tudo mais, porque faleceu jovem ainda, mas assim eu vejo muito dessa tentativa de uma construção de uma narrativa familiar com elementos históricos, isso que aparece no cinema também, né, da Lara, né, e é interessante perceber essa linguagem cinematográfica também cubana, né, isso também está presente. Aí, enquanto você falava, eu fiquei ali tentando interagir no bate-papo, porque lembrei também do poema da Noemi de Souza, né, Billie Holiday cantora, que tem também essa ideia de começar com a escuridão, com a noite, né, e como é que essa voz entra e vai trazendo também ecos dessa ancestralidade, né? Isso que permanece. Então, quando você falou em melancolia, o filme começa com essa ideia da melancolia. Melancolia é uma palavra que aparece também nesse poema, né, da Noemi de Souza. Então, eu estava aqui pensando só, né, como é que esses ecos atravessam os oceanos, né, todos, e como é que isso chega também, de alguma forma, a Cuba, e como é que Cuba está tão presente, me parece também, né, nessa linguagem da cineasta. Uhum. E ela comentou, né, que em Cuba, primeiro achavam que ela era brasileira, e havia uma brasileira com quem ela está filmando agora, que é baiana, que achavam que era africana, por causa da cor da pele. Então, são aqueles estereótipos, né, que a Mônica colocou, isso ainda continua. Então, em Cuba, quer dizer, há toda essa ligação com a ideologia cubana, né? E há também, né, o cinema cubano, ela faz o curso lá, né? Então, acho que essa ligação é muito presente. E é interessante que ela pega a memória da tia, né? Porque ela vem de uma família de poetas e de cineastas. A Isabel Noronha, ela é sobrinha do Rui de Noronha, que é o precursor na literatura moçambicana, e é cineasta. E o Camilo de Souza é sobrinho da Noemi de Souza, ela é sobrinha neta, né? E aí eu acho que ela traz politicamente todas as questões que ocorreram no passado por causa do exílio da tia, né? Ela se sente desterrada como a tia, e, ao mesmo tempo que ela trabalha essa questão do exílio, né? Eu acho que ela também vai discutir essa questão do homem novo, que a independência, logo depois, né, criou campos de reeducação, querendo, né, formar a mulher nova, o homem novo,
dentro de uma... E havia até torturas nesses campos. Atualmente tem saído romances, né, do Bacacossa, Entre Memórias Silenciadas, o filme do Licínio Azevedo, Virgem Margarida, denunciando o campo de trânsito do João Paulo Borges Coelho. Então, eu acho que ela faz essa crítica, eu digo dessas colonialidades, eu não gosto nem de falar de pós-colonialidade, porque eu acho que elas estão presentes, não são mais, quer dizer, o sentido temporal, né? E ela faz essa discussão toda. E traz o pai também reavaliando, porque ele fez a independência, ele tinha a utopia, mas ele não partilhava dessa ideia dos campos de reeducação, né? Então, tem toda uma linguagem poética, ela traz a poesia da tia, mas ela traz uma questão ética e uma questão política muito forte nos filmes, e assim... É um caminho para as novas gerações, porque o cinema em Moçambique foi muito importante. O Godard teve, né, o próprio Rui Guerra, né, que é moçambicano, voltou para formar o cinema moçambicano, teve uma importância enorme. Depois do incêndio no Instituto Nacional do Cinema, e com a televisão, não há investimentos, né, de uma política cultural para o cinema. Então, com os telefones celulares, hoje é que o cinema começa a apresentar novos caminhos a uns jovens, né, que trabalham dentro de uma linha nova em termos, né, mas trazendo essa questão da poesia, mas a poesia não como algo que seja fora do real, seria uma forma de pensar o real, na linha do Pasolini mesmo, né? E de outros teóricos e cineastas de lá, de Moçambique. Então, eu acho que tem muito a ver também com essa questão que a Mônica colocou, né? Dessas diferenças de classe, desses atritos, né? Porque as culturas locais acabam não sendo respeitadas, né? Quer dizer, o marxismo era ateu, então não podia ter religiosidade. O Malangatana, grande pintor, poeta, e porque ele era curandeiro, também foi para um campo de reeducação, né? Não houve respeito pela vida humana, pelas opções individuais. Então, acho que ela traz essas questões. Agora, é um filme assim, muito escuro, né? E aí eu fico sempre lembrando do Achille Mbembe, Sair da Grande Noite, quer dizer, essa grande noite colonial, essa grande noite das ditaduras, seja de esquerda, de direita, que não respeita o ser humano, é muito complicado, né? Então, acho que ela trabalha nessa linha. Perfeito, Carmen. E tem um pouco a ver também com como o Mário disse, né, com a fala também da Mônica, né? Existe algo também da orfandade ali citada. O Mário acho que não vai retornar, infelizmente, para concluir essa mesa. Ele que era o nosso moderador, né, para não deixar aqui sem. E agora você falou em orfandade, eu fiquei pensando, é justamente quando há a da orfandade que ela entra em crise e começa a repensar, né? E aí ela repensa não só a orfandade física, dela ficar sem o pai, mas ela também repensa os caminhos, né, do cinemação, que foi o cinema do pai, e ela quer encontrar um caminho dela estruturalmente, em termos fílmicos, né? Ela também vai buscar uma forma dela. A orfandade vai gerar todo esse... Então, acho que também há esse ponto, né, de diálogo que a gente poderia ter. Convergência com a Mônica. Isso. Uhum. Mônica, você quer comentar, né, um pouco mais? Nossa, não, só que a cada dia cresce mais para mim, Carmen, essas aproximações entre Macau e Moçambique em vários âmbitos, inclusive no político que você já tocou, porque acho que havia algum momento uma luzinha de utopia que vira uma nova distopia. Então, você fala muito bem das colonialidades que vão se sucedendo, sejam de que ideologia seja, né, naquele sentido totalitário, sem possibilidade às diferenças, né? Exatamente. Isso é uma trilha muito próxima, né? E
é isso, cada vez vou aprendendo mais, assim, vendo com Moçambique, né? Estava comentando com você aqui antes, nos bastidores, estávamos cochichando, né? No mês passado trabalhei com as obras do Baca Costa, que foi realmente um autor que eu vi muita similaridade nesse sentido de fazer da distopia um caminho de reflexão para lá e para além desses labels, né, que nós estamos lidando, colonial, pós-colonial e tal. Uhum. Mas nesse sentido até, eu acho, mesmo até que a teoria é válida naquele momento, um pouco como o Romain Baba fala exatamente da presença ainda das colonialidades e da presença ainda dos lugares, das diferenças, né, de poder e das diferenças materiais e dos lugares que permanecem, né, que permaneceram pós os movimentos históricos das independências, etc. Uhum. Né? Então, realmente é preciso mexer nessa reconfiguração. Agora, me parece que outra coisa muito comum entre nós é que essa reconfiguração virá de uma política, mas de uma política cultural. Ou seja, a cultura ela é a base, né, é o ponto que esses escritores, que esses cineastas, né, ou de outras artes, vejo muito nas artes plásticas na Ásia, muita coisa, né? Estão tocando realmente aquela ideia lá da educação, né? Da questão de vivermos em mundos com muitas culturas e da questão do imperativo cultural hoje para trabalhar a política, porque a política, se não chegar nesse imperativo cultural, nós vamos ficar só mudando a moeda, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa. Verdade. E você vê que os governos, né, que não investem na cultura só querem mesmo o poder, né? E a gente conhece bem isso. Oh, é triste. Eu não sei, eu acho que a gente não tem mais perguntas aqui no nosso bate-papo. Estamos numa preciosidade assim, de horário também, horário preciso, mais preciso do que nunca, assim, né? Horário muito... vamos encerrar às 16 horas. Gostaria de agradecer, né, a Mônica, a Carmen, né, professoras que, né, eu admiro tanto, pesquisadoras, né, já de longa data, né, vem essa minha admiração, né? Eu acho que mais diretamente já disse isso a Carmen algumas vezes na minha vida. É sempre um prazer, acompanhei desde o início aqui a mesa, até foi bom, né, porque eu pude concluir aqui a sessão, já que o Mário teve problemas de conexão e acabou me escrevendo, que bom, né? Graças à conexão também, né, do celular, que ele não conseguiria entrar. Então, com muita satisfação que eu encerro esta mesa tão produtiva, tão rica de informações, tão bonita, né? Pensando nas estéticas apresentadas, nos temas apresentados e nessa aproximação, né, entre as duas falas. Muito obrigada, Mônica. Muito obrigada, Carmen. Boa tarde. Obrigada a você, Viviane. Obrigada a todo mundo aí da Abraplip. E, Carmen, nossa. A luta continua, como dizem em Moçambique. E parece não ter fim, né? Agora, cada vez mais. Obrigada, gente. Obrigada a todos e todas. Bom congresso. E viva Paulina Chiziane pelo prêmio Camões. Pelo menos isso é uma notícia boa. Tchau, obrigada. Tchau, gente.